Amanhã tem Santos e Botafogo lá no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. O Santos enfrenta o Botafogo pela 30ª rodada. Vamos falar aqui sobre desfalques, escalação e mais sobre essa partida depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e estamos de volta para falar sobre a partida que acontece amanhã entre Santos e Botafogo. Partida que eu tenho memórias ruins da primeira rodada, jogaço do Santos, porém falhas bizarras inclusive do nosso menino Ney. Vamos começar falando da escalação de amanhã, que já vem com algumas novidades, muitos treinos e algumas novidades. Vamos lá. A gente provavelmente vai ter Brazão no gol, Souza na lateral direita, Luan Pérez, Adonis Frias, Igor Vinícius, Barreal, Schmidt e Vitor Hugo na meia, Roleiser e lá na frente, mais uma vez, Guilherme e Lautaro Dias. Os adendos são, obviamente, o Souza titular, algo que não vinha acontecendo muitas vezes, mas a maioria dos treinos do Vojvoda trouxe o Souza como titular. E o Zé Rafael está suspenso, por isso ele não está nessa escalação original aqui. É claro que ele é titular garantido do Santos do Vojvoda, mas nesse jogo não vai participar por causa dos cartões amarelos. Lesionados da partida nós temos só o Neymar, que está no DM. De pendurados nós temos João Basso e Luizão, esses que não viajaram, e Mike, Igor Vinícius, Souza, Escobar e Barreal. Nessa escalação a gente pode ter algumas novidades na partida, tá? Porque teve muito treino, cara. O Vojvoda testou muita coisa. Teve treino com o Tiquinho, com o Arão, com o João Schmidt, com Arão e João Schmidt junto, com o Souza, sem Souza, 3 zagueiros. Muita coisa diferente foi testada pelo Vojvoda e a gente não sabe exatamente qual vai ser o jogo que o Vojvoda vai fazer nessa partida. Como eu já disse, é a 30ª rodada, o Botafogo está lá em 6º lugar, lutando obviamente por Libertadores, e o Santos está na 16ª rodada sem possibilidade de entrar na zona de rebaixamento nesse domingo, até porque o Corinthians venceu o próprio Vitória, o mesmo Vitória que venceu o Santos, né? O Corinthians venceu o Vitória fora de casa por 1-0, com 1 a menos, foi um jogo bem tenso realmente. Eu, como santista, gritei vai Corinthians muitas vezes pro Corinthians ganhar, e ele ganhou graças a mim, anti-zica, né? O santista falando vai Corinthians, aí o Corinthians ganha, não tem como. E aí, por isso, o Santos ele não vai mais entrar na zona de rebaixamento, independente do resultado dele. E, independente do resultado dele, ele também não vai subir, até porque o time que está na 15ª colocação do campeonato tem 35 pontos, enquanto o Santos soma apenas 31. Lembrando que o Santos tem um jogo a menos em relação ao restante das equipes, e em relação ao Vitória em si são 2 jogos, até porque o Vitória já jogou hoje. Eu estou gravando isso no sábado, então amanhã é o jogo do Santos. Vamos lá. Minha expectativa é que o Guilherme não seja capitão dessa partida, tá? O Guilherme que foi muito mal na partida com o Vitória, a gente sabe o que aconteceu, né? Dá até coisa ruim só de pensar no que aconteceu naquele jogo e a atuação ridícula dele. O Santos vem dessa derrota contra o Vitória, então acredito que o capitão possa ser outra pessoa. O Zé Rafael dessa vez não vai ser porque ele está suspenso. Então agora, parando para pensar, pode ser até que o Guilherme seja capitão. Meu Deus do céu. Enfim, não gosto nem de pensar na possibilidade. Mas o Santos vem de uma derrota pro Vitória, de 1-0, enquanto o Botafogo vem de uma vitória sobre o Ceará, de 2-0, mesmo o Ceará que passou rodo no Santos em alguns jogos atrás. O jogo vai ser transmitido pela Globo e pelo Premiere, né? Então vai ficar tranquilo de ser assistido. E a arbitragem, a gente tem alguns esqueminhas aí confusos sobre a arbitragem. Esqueminhas confusos não, né? Esqueminhas polêmicas, porque assim, o cara que vai apitar o jogo é o Rodrigo José Pereira de Lima, um cara que tem muita advertência por jogo, tipo a advertência é cartão 5,5 por jogo de média. Como auxiliar tem o Bruno Bosquilha e o Francisco Bezerra, e no VAR temos, olha aí, um cara mineiro. E é confuso, porque o outro time que está disputando com a gente para ser rebaixado, um dos, né, é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Enquanto esse VAR é mineiro. São ações meio, assim, duvidosas da CBF em relação ao Santos. Mas eu não vou falar nada em relação a isso porque não tô assumindo nada, não tô dizendo nada. Nada aconteceu, só é um juiz normal. Enfim, ele é mineiro. Mas eu vou deixar implícito aí, entendedores entenderão. O Santos ele vem com muitas dúvidas, muitos desfalques, muitos problemas para essa partida, como eu já disse.
O Botafogo obviamente vem melhor, é um Botafogo recém-vencido o PSG, recém-vencido o Libertadores, recém-campeão brasileiro. Então é um Botafogo que vem para tentar ter de novo um protagonismo no Brasileirão. Eles que estão em sexto lugar e não estão nem perto de chegar na liderança ali. Os dois times que lutam pela liderança são Palmeiras e Flamengo, dois times obviamente consolidados. E o Botafogo recebe o Santos lá no Rio de Janeiro, acho que era o Newton Santos o jogo, para poder realmente mostrar jogo. Eles que dos últimos 3 jogos só venceram um, tiveram uma derrota para Flamengo e para Internacional. Internacional que não está muito bem no Campeonato Brasileiro. Melhor que o Santos todo mundo tá, isso é óbvio, mas em relação ao desempenho do Internacional em outros campeonatos e nesse campeonato no início, inclusive, o Internacional está abaixo do esperado. Então, vamos esperar essa partida de amanhã. Eu espero que o Santos possa vencer, que possa trazer alegria a nós santistas. O Corinthians já fez a boa, então o Santos já não entra na zona de rebaixamento. Então, é só esperar que o Santos faça o melhor para o seu torcedor. Revendo a escalação, resumindo para vocês: Brazão, Souza, Luan Pérez, Adonis Frias, Igor Vinícius, Barreal, Schmidt e Vitor Hugo, Roleiser e Guilherme Lautaro Dias. Lá na frente, obviamente, técnico Juan Pablo Vojvoda. Rapaziada, vejo vocês depois da partida, ou talvez antes da partida tenha ali um aquecimento ao vivo. Vamos ver como é que vai estar o dia, vamos ver se eu vou estar preparado para fazer isso. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Enfim, não estou prometendo nada, mas se tiver, graças a Deus. Enfim, mais provável ainda, volto com vocês depois da partida entre Santos e Botafogo, entre Botafogo e Santos lá no Rio de Janeiro, pro pós-jogo santista, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, o que ajuda demais esse canal a crescer. A gente já passou de 1.000 inscritos, tá muito perto de 1.100, gente, me ajuda. As visualizações do canal estão realmente muito baixas, então eu espero que, assim, os vídeos estão com uma qualidade absurda, na minha opinião, assim, em relação aos outros vídeos que eu fiz anteriormente. Então eu espero que vocês possam me ajudar a crescer isso aqui e a gente virar uma grande comunidade. Isso é Santos. Rapaziada, tamo junto, até a próxima e valeu.